Pessoal, a gente vai falar então a última etapa da organização e competência dos estados, semana 7, dia 3, parte 3. A fim de integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, o Poder Executivo Estadual pode, mediante lei complementar, não ato administrativo, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, o que está errado na questão? Mediante lei complementar. Questão 22. A Constituição Federal dispõe que os estados poderão, mediante lei complementar, perfeito, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, os quais terão personalidade jurídica própria. Não existe essa previsão constitucional. Errado, portanto. Questão 23. A forma federativa do Estado adotada pela Constituição Federal dota os Estados-membros de autonomia, ok? Então, não soberania. Soberania é somente a República Federativa do Brasil. Questão 24. As regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes somente podem ser instituídas por meio de lei complementar. Então, veja como é recorrente esse inciso aí, esse dispositivo em prova. Compete à União, mediante lei complementar, instituir microrregiões com a finalidade de promover a redução das desigualdades regionais. Compete a quem? Compete aos estados e não à União. Então, errado o item. 26. Com o objetivo de integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, os Estados-membros podem instituir, mediante lei complementar estadual, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes. Correto, questão certinha aí o que está previsto na Constituição Federal. 27. A capacidade de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação reconhecida aos Estados federados exemplificam a autonomia que lhe é conferida pela Carta Constitucional. Correto, é exatamente isso. Artigo 18, caput aí, ok? Questão 28. Se a União delegar aos estados e ao DF, mediante competência para legislar sobre questões específicas de licitações, contratações de suas entidades autárquicas e fundacionais, a delegação será constitucional por essa competência indelegável. É delegável sim. Então, quando é competência privativa da União, pode ser delegado. Quando é exclusiva, não pode. Então, compete privativamente à União delegar, compete à União aí legislar sobre normas gerais de licitação, sim. E ela pode, por meio de lei complementar, delegar então o que? Questões específicas. Que é o caso em tela. Então, aqui ó, sobre questões específicas de licitação. Poderia sim, então está incorreto, porque ela é delegável, não indelegável aqui. Então veja, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecidos disposto tal. Parágrafo único. A lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar, então ó, dá uma delegação aqui, ó, sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então a questão estava incorreta porque ele disse que era indelegável. Questão 29. O subsídio do governador é fixado por lei. Serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa os subsídios do governador e vice-governador e secretários de Estado. Questão 30.
Em razão de sua autonomia financeira, uma consequência do princípio federativo, os estados podem respeitar os limites decorrentes do texto da Constituição Federal, promulgar leis estaduais sobre direito financeiro e estabelecer normas orçamentárias específicas. Correto, está previsto aí na Constituição Federal. Então compete então à União, os estados, Distrito Federal e legislar concorrentemente. Então aqui é o vício do município. Veja que compete somente à União, estados, Distrito Federal e município. Não existe aqui município, ok? Então o município não está aqui dentro. Então lembre-se disso. Legislar então sobre o direito é o que? É o TUPEF. TUPEF. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. E no artigo 24 ainda no inciso 2º ele vai falar sobre o orçamento. Então a questão está certinha e assim terminamos aí a bateria. Beleza? Vamos lá. Força, você consegue.